Vamos ver nesse vídeo da onde que vem a fórmula para a área do círculo. Nós sabemos que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, onde r é o raio do círculo, né? Eu não vou provar essa fórmula formalmente, digamos assim, mas vai dar para pelo menos perceber que ela faz sentido, né? Que ela não cai do céu. Então, aqui eu tenho polígonos regulares inscritos em circunferências. O quadrado inscrito na circunferência, o pentágono, o hexágono, que tem 6 lados. Eu tenho um decágono, que tem 10 lados. Eu tenho também um icoságono, que tem 20 lados. E você percebe que, quanto maior o número de lados do polígono regular, mais próximo ele fica da circunferência. Aqui no icoságono, que tem 20 lados, é até meio difícil de perceber o que é a circunferência e o que é o icoságono. Se eu fizesse aqui um polígono regular de 300 lados e colocasse ele dentro de uma circunferência, você não teria como saber o que é a circunferência e o que é o polígono regular de tantos lados que ele tem. Então, a circunferência ela pode ser vista dessa maneira. Ela pode ser vista como um polígono regular de infinitos lados, onde eu tenho tantos lados que eles, na verdade, acabam formando uma circunferência. Certo? Então, na verdade, né, se eu tivesse um polígono regular de 30 mil lados, eu nem teria por que eu considerar ele diferente de uma circunferência. Né? Para todos os efeitos, seria igual a uma circunferência. Então, vamos supor que a circunferência é um polígono regular de infinitos lados. E vamos calcular a área desse polígono regular de infinitos lados usando aquelas fórmulas que nós vimos no vídeo anterior. Né? A área ela pode ser dada pelo perímetro vezes o apótema dividido por 2. Tem outras formas de falar a mesma coisa, né? Mas vamos ficar só com essa fórmula aqui. Bom, no caso da nossa circunferência, a área é do círculo, né? A circunferência só tem comprimento. Mas então a nossa área do círculo, no caso desse círculo aqui, o que seria o perímetro dele? Bom, o perímetro, ele na verdade é o comprimento da circunferência, né? Ao invés de perímetro, eu tenho o comprimento da circunferência. E o que seria o apótema? Bom, o apótema seria, na verdade, o raio do nosso círculo, né? Ele seria o raio do nosso polígono regular de infinitos lados. O apótema, ele é a mesma coisa que o raio. Aqui no icoságono, que tem 20 lados, o apótema é praticamente igual ao raio, né? O apótema só é um pedacinho menor que o raio. Né? No caso, se eu tivesse mais lados, seria praticamente igual ao raio. Então, vamos substituir isso aqui na fórmula. O nosso perímetro é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência que é dado por 2π vezes o raio, isso nós já sabemos, vezes o apótema é o raio da circunferência, é o raio do círculo, né? Porque a área é só do círculo. Então, o apótema é o raio e, claro, dividido por 2. E desenvolvendo a fórmula, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu fico apenas com π vezes r é r ao quadrado. E aqui está, então, a nossa fórmula da área do círculo. Certo? Eu considerei o círculo como sendo um polígono regular de infinitos lados, onde ao invés de perímetro eu tenho o comprimento da circunferência e ao invés de apótema eu tenho o raio da circunferência, ou melhor, do círculo, né? Porque a área, eu sempre falo como se fosse a mesma coisa, mas o círculo tem área e o que tem comprimento é a circunferência. Mas enfim, espero que você tenha achado isso útil.